Bolsonaro nega ter se vacinado para não ser acusado de crime premeditado. Eu explico. Quando a Covid-19 apareceu, o então ministro Luiz Henrique Mandetta defendeu as teses adotadas em todo o mundo: buscas pelas vacinas e recolhimento até que o vírus fosse controlado. Bolsonaro era o presidente da República. A CPI da Covid revelou que naquela época ele montou um verdadeiro gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, dominado por defensores da imunidade de rebanho e da hidroxicloroquina como remédio. Suas declarações seguiam o que o gabinete paralelo defendia. Imunidade de rebanho quer dizer o seguinte: deixa o vírus se espalhar até que as pessoas se imunizem naturalmente. Quem morrer, morreu. E quanto à cloroquina, se acreditarem que ela faz algum efeito, mais e mais pessoas deixarão de se esconder da doença em casa. Para completar a lambança, o então presidente da República resolveu também combater as vacinas. Chegou a dizer que quem se vacinasse podia virar jacaré. Depois, Bolsonaro disse que nunca foi contra as vacinas e que seu governo foi um dos que mais vacinou no mundo. Quando deu essa declaração, o país era o 37º colocado no ranking internacional de vacinação. O ex-presidente age assim, mente sem nenhum pudor. Flagrado numa mentira, ele conta outra, mais forte, para negar os fatos. É uma estratégia. Sites de checagem de fatos chegaram a levantar que o ex-presidente Jair Bolsonaro mentiu pelo menos 6.000 vezes em seu governo. Bolsonaro demitiu o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais porque os dados mostravam que a floresta amazônica sofria níveis recorde de destruição. Chamou o cientista-chefe do INPE de mentiroso e até hoje jura de pés juntos que seu governo é o que mais protegeu as florestas. Os índios Yanomamis estavam sendo dizimados? Mentira, diz Bolsonaro. Foi ele quem fez pelos índios mais do que todo mundo. Faltou oxigênio em Manaus durante a pandemia, com centenas de mortos por falta de ar? O ex-presidente proclama que foi tudo uma armação da esquerda, que ele deu todo o atendimento à população. Ele nega, inclusive, que tenha havido escândalos de corrupção em seu governo. Não, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, não teve que deixar o cargo por causa dos pastores que mandavam na distribuição de verbas da pasta. Segundo o ministro, por indicação do próprio Bolsonaro. Os pastores exigiam propinas dos prefeitos e o ministro chegou a ser preso. Nem Bolsonaro, nem seus filhos, nem Fabrício Queiroz, nem ninguém se envolveu em rachadinhas. E esses gastos todos nos cartões corporativos da presidência, tudo isso é perfeitamente explicável. Então, por que quando presidente da República, Bolsonaro usou e abusou de esconder os dados sobre sua gestão na decretação de sigilos por 100 anos? Sigilo que atingiu, inclusive, sua própria vacinação contra a Covid. Segundo revelou agora o atual ministro-chefe da Controladoria Geral da União, consta do cartão de vacinação de Bolsonaro que ele se vacinou, sim, contra a Covid, apesar de tanto ter combatido as vacinas e até o uso de máscaras. Aí o ex-presidente vem e faz o que sempre fez, nega, diz que é mentira, que o cartão de vacinação foi fraudado. Mas nesse caso, ele não faz isso somente pelo simples hábito de mentir. Bolsonaro mente porque teme que isto resulte numa prova decisiva para um eventual processo responsabilizando pelas centenas de milhares de mortes na pandemia. Se ele, como presidente da República, atuou para que as pessoas não se vacinassem, sabendo que esta era a forma de se proteger, tanto que ele próprio se vacinou, então pode ser acusado de ter se utilizado de má fé. Má fé, inclusive, ao protelar a compra das vacinas e promover a não utilização de máscaras. Má fé na distribuição de um remédio
que não faz efeito, e na busca de uma imunização de rebanho, que seria, então, um crime premeditado. Imagina se a justiça do Brasil e da Corte de Haia, digamos, chegar a essa conclusão. Qual